Gostaria de começar, Karina? Bom, eu achei esse capítulo um capítulo muito. Até estava conversando com a Manu, eu acho que daqui a pouco ela entra, nós estávamos vindo para casa junta. Eu achei um capítulo muito bom de ler. Eu acho que clareou um pouco aquilo que o senhor tinha explicado, o encontro passado, e também deu uma, uma clareada, assim, digamos assim, para organizar as coisas do que a gente tinha lido no outro. Eu achei que o Marx foi bem didático nesse capítulo, eu achei. Principalmente. Tá tudo sublinhado aqui, vou ver o que eu vou falar. Principalmente quando ele vai explicar as formulazinhas ali, eu acho que deu para entender bem com aqueles exemplos que ele deu. E principalmente, o que foi mais notável, eu acho que foi o objetivo do capítulo dele, é como que o capitalista ele se apropria da mais-valia. Eu acho que isso foi o ponto, assim, o ápice do capítulo, né? E eu gostei Isso. muito porque, e está sublinhado a página inteira aqui, justamente porque tudo que ele tudo que ele falou antes de uma forma um pouco mais abstrata, agora ele conseguiu reunir assim e explicar. E eu acho que isso assim para mim foi muito bom, muito elucidativo, realmente. Aí eu Esse... tenho uma questão depois, mas essa pode ser mais depois que eu anotei. Não, pode levantar agora. Tá, tudo bem. Ele tá falando aqui que ele diz assim, ó, vê-se assim o impulso imanente, a tendência constante do capital a aumentar a força produtiva do trabalho para baratear a mercadoria e com ela o próprio trabalhador. E aí essa parte eu entendi, e aí a questão que eu tinha, que ficou assim, subjetivo na minha cabeça, não sei, né? Vamos ver. Eu pensei assim, bom, hoje, trazendo para a realidade de hoje, se uma mercadoria lá, ela barateia, digamos assim, a gente fica contente porque a gente acha que está ganhando. Mas o Marx dá a entender que com esse barateamento, no fim do ciclo, digamos assim, quem vai estar perdendo realmente é o trabalhador. E aí, eu não sei se eu entendi direito ou se é isso, ou como é que articula isso, porque dá a entender, ele dá a entender no final dessa explicação que se uma mercadoria barateia, pode ser bom para o trabalhador, mas que isso vai interferir no final no próprio valor da força de trabalho desse trabalhador. Aí eu fiquei um pouco assim. Vejam que é, até esse capítulo, o Marx nos fala, nesse capítulo, que ele tinha tratado daquilo que ele chama de mais-valia absoluta. Então, suposta maneira de produzir. Como se põe a relação entre a, o valor da força de trabalho e a mais-valia produzida. Mas o Marx fala que isso só ocorre nos primórdios do capitalismo, quando os capitalistas estão começando a se apropriar do processo produtivo, sem tê-lo ainda transformado. Acontece que a história do capitalismo se evidenciou como a história permanente da transformação do modo de produção. Isso Marx já apresenta nos primeiros estudos de economia política que ele faz. Nos manuscritos de 44, por exemplo, no Manifesto, que é do final de 47, publicado no início de 48,
Então, ao contrário de modos de produção anteriores, a relação capitalista de produção leva o capitalista a transformar permanentemente a maneira de produzir, buscando aumentar a produtividade do trabalho. É essa circunstância que faculta o desenvolvimento do que o Marx chama de mais-valia relativa. Nos capítulos anteriores, ele supunha um modo de produção dado, um valor dado da força de trabalho e uma jornada de trabalho variável. Então, quando você tem o valor da força de trabalho dado, a relação entre a mais-valia e o valor da força de trabalho só pode se alterar se a extensão da jornada for alterada. Opa, a Paloma está entrando aí. E aí, Paloma? Tá dando para você ouvir bem a gente, Paloma? Perfeito. A gente está começando a discutir, viu, Paloma? Capítulo sobre mais-valia relativa. Então, até esse capítulo, Marx supõe um valor dado da força de trabalho e tanto a variação da extensão da jornada, quanto a variação, algo que ele só explorou em certa medida quando ele falou da jornada de trabalho, mas ele vai explorar mais logo à frente quando ele vier a falar do salário, que é a intensidade do trabalho. Então, o trabalho ele pode ter ritmos diversos. De qualquer modo, ele está supondo um dado modo de produzir, um determinado patamar técnico da produção, e ele está supondo um valor determinado da força de trabalho. Mas vamos lembrar que as últimas sessões do capítulo sobre a jornada de trabalho, ele analisou exatamente o desenvolvimento da legislação de fábrica, da legislação trabalhista, e no meio dessa legislação, o desenvolvimento de leis que fixam o horário da jornada de trabalho. 12 horas, depois 10 horas. Quando ele está publicando o livro 1 do Capital, os trabalhadores já estavam lutando pelas 8 horas de trabalho. Então, a questão que ele põe a partir daí é a seguinte: o objetivo da produção capitalista é mais-valia. Sempre que o capitalista puder aumentar a mais-valia, ele aumenta. Mas como ele vai fazer para aumentar a mais-valia se a jornada de trabalho tem uma duração fixa, mais ainda fixada em lei? Então, a resposta do Marx, que sempre está ancorada na teoria do valor que ele desenvolve, é a de que, nessa circunstância, só é possível aumentar a produção de mais-valia se houver a redução do valor da força de trabalho. Você não pode mais aumentar a jornada,
mas você pode diminuir o valor da força de trabalho. Como diminuir o valor da força de trabalho? A resposta dele, em coerência com toda a teoria que ele desenvolveu até agora, é que o valor da força de trabalho pode ser diminuído desde que as mercadorias que compõem os meios de subsistência do trabalhador sejam barateadas, ou seja, tenham o seu valor reduzido. Para reduzir o valor das mercadorias que compõem a cesta de subsistência do trabalhador, é preciso aumentar a produtividade do trabalho, porque a redução do valor da mercadoria só é possível com o aumento da produtividade do trabalho. E o aumento da produtividade do trabalho só é possível com uma alteração do modo de produzir, com a utilização de novas máquinas, de novas formas de organização do trabalho, de tal forma que se produza maior quantidade de mercadoria num dado tempo. Então, para ele, o desenvolvimento disso que ele chama de mais-valia relativa ocorre por um processo permanente de redução do valor da força de trabalho. A redução do valor da força de trabalho ocorre quando há redução do valor das mercadorias que respondem pela subsistência do trabalhador. Ele dá o exemplo aí de uma camisa, né? Ele fala, olha, se a camisa custa R$ 4 e o aumento da produtividade do trabalho faz com que a camisa passe a custar R$ 1, o valor da força de trabalho se reduz, ele usa a expressão pro tanto, ou seja, na mesma proporção. Então, se você produz alimentos mais baratos, roupas mais baratas, móveis mais baratos, etc., etc., escola mais barata, sistema de saúde mais barato, você reduz o valor da força de trabalho. É por isso que eu estava brincando a semana passada, dizendo que a roupa que vem da China reduz o valor da força de trabalho no Brasil. E a expressão monetária da força de trabalho, o preço da força de trabalho é o salário. Então, a mercadoria chinesa, a loja de R$ 1,99, as roupas que são vendidas aí nos supermercados, os made in China, contribui para reduzir o valor da força de trabalho no Brasil. Porque o Marx considera que o valor da força de trabalho é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Forças de trabalho com qualificações diferentes vão ter valores diferentes, porque requerem tempos de trabalho em quantidades diferentes para serem produzidas. A força de trabalho do torneiro mecânico tem um valor maior do que a força de trabalho do ajudante geral. A força de trabalho do ferramenteiro tem um valor maior do que a força de trabalho do torneiro mecânico, e assim sucessivamente. A gente observa até o uso dessa linguagem no senso comum. Por exemplo, aquela pessoa que fala, não, eu estou cobrando tanto porque eu tive que estudar 6 anos para ter a qualificação que eu tenho. Ou 4 anos, ou 5 anos. Claro, essa é uma forma simplificada
de dizer que a força de trabalho tem um custo de produção dado pelo valor das mercadorias que compõem a produção e a reprodução dessa força de trabalho. Mas aí o Marx fala o seguinte, olha, os capitalistas não têm em vista reduzir o valor da força de trabalho, embora muitas vezes eles possam pagar a força de trabalho abaixo do seu valor. E ele até fala, e isso até tem um papel importante na acumulação. Em várias passagens do Capital, ele mostra como o capitalista pode pagar a força de trabalho abaixo do seu valor e aumentar a mais-valia, reduzindo o valor da força de trabalho abaixo, ou melhor, reduzindo o preço da força de trabalho, o salário, abaixo do seu valor. Mas, diz ele, e aí a gente começa a entrar naquele problema que você levantou, Karina. Os capitalistas concorrem entre si para vender a sua mercadoria no mercado. O Marx está vivenciando um capitalismo concorrencial. Embora ele aponte para a monopolização crescente que a concorrência possa produzir, embora ele registre o preço de monopólio nos primórdios do capitalismo, etc., aquele momento é um momento de concorrência, em que cada capitalista procura vantagem sobre o seu concorrente. O Marx fala, ironicamente, sobre o seu irmão capitalista. Através da inovação tecnológica, do aperfeiçoamento organizacional da empresa. Ou seja, buscando métodos que aumentem a produtividade do seu trabalho e, ao mesmo tempo, reduzam o custo da sua produção. Então, por exemplo, a invenção de uma máquina nova, no âmbito de uma empresa, pode fazer com que essa empresa passe a produzir, no seu ramo de produção, a mercadoria que esse ramo de produção produz pela metade do tempo. Então, vamos supor, no ramo da produção de calçado, as empresas demoram cerca de 4 horas para fazer um calçado em média. Uma empresa desenvolve uma máquina que produz o calçado em 2 horas. Então, ela conseguiu reduzir o tempo de produção pela metade. Ela vai produzir o dobro dos calçados no mesmo tempo. Como aumenta muito a produção dela, ela vai ter que aumentar a sua inserção no mercado. E ela aumenta a sua inserção no mercado, reduzindo o preço da sua mercadoria em relação ao preço médio. Mas ela reduz o preço da sua mercadoria em relação ao preço médio, mas o preço da sua mercadoria, ainda assim, fica acima do valor pelo qual essa mercadoria está sendo produzida na empresa. Então, diz o Marx, esse capitalista, enquanto os outros capitalistas não dominam essa nova técnica de produção, ele vai ter uma vantagem diferencial. Ele vai produzir uma mais-valia extra no âmbito da sua empresa.
ele consegue individualizar a produção de mais-valia relativa, pelo menos enquanto os outros capitalistas não dominem essa técnica de produção. Mas como todos os capitalistas estão buscando novos meios de produzir, a produção capitalista é uma produção que está revolucionando permanentemente os meios de produção. O tempo todo, novas invenções estão sendo realizadas. A empresa capitalista não só incorpora a ciência, como a partir de um determinado momento passa a induzir o desenvolvimento científico, financiar pesquisa científica, por exemplo. A gente vê a UFSM e outras universidades brasileiras e do mundo fazendo convênios com empresas para o financiamento de pesquisas. Muitas vezes esses convênios incluem cláusulas de exclusividade. A empresa financia desde que a inovação seja incorporada pela empresa e não por todos. Hoje, muitas empresas têm departamentos de pesquisa. Que vê a empresa farmacêutica, a empresa automobilística. Os caras ficam pesquisando resistência de materiais e novos princípios químicos de terapia e por aí vai. Essa busca pelo aumento da produtividade do trabalho é um impulso notável no desenvolvimento da ciência e na incorporação da ciência à tecnologia. E, simultaneamente, na incorporação da tecnologia ao desenvolvimento científico. É um intercâmbio em que a própria ciência se desenvolve também. Hoje, a ciência desenvolve pesquisa com equipamentos sofisticadíssimos, produzidos por esse mundo industrial que ela ajudou a desenvolver. Você vê, a estação espacial é um laboratório científico. Agora, a questão que você levantou, Karina, está relacionada exatamente com isso. Ainda que o capitalista não vise imediatamente a redução do valor da força de trabalho, na medida em que aumenta a produtividade do trabalho, que produz as mercadorias que entram na cesta básica da reprodução da força de trabalho, o valor da força de trabalho cai. Então, quando você barateia as mercadorias que entram, direto ou indiretamente, pode ser o valor daquela máquina que produz a mercadoria que o trabalhador consome. O que nós vamos ter é uma redução do valor da força de trabalho. Quando o valor da força de trabalho se reduz, simultaneamente, aumenta a mais-valia. Então, aí é que está o que o Marx chama de o mistério com que o Quesnay atormentava os seus críticos. Por quê? Você reduz o valor da mercadoria, aumentando a produtividade do trabalho, mas ao aumentar a produtividade do trabalho, na medida em que a mercadoria de menor valor entra na cesta de reprodução da força de trabalho, barateando, portanto, a força de trabalho, ela aumenta a mais-valia. Então, o efeito geral do aumento da produtividade do trabalho é reduzir o valor da mercadoria, mas, ao mesmo tempo, aumentar a fração de mais-valia presente na mercadoria. Você reduz
a fração do tempo de trabalho necessário, a fração do valor da mercadoria que corresponde ao salário, mas aumenta a fração da mercadoria, do valor da mercadoria que corresponde à mais-valia. Lísia. E seria por conta disso que o capitalismo do século XIX, né, que tem o seu início, digamos assim, né, seu auge no século XIX, ele só tem esse auge no século XIX por conta da Revolução Industrial? A Revolução Industrial já é resultado disso, Lísia. A introdução da máquina a vapor portanto, a transformação da manufatura que utilizava ferramentas manuais na fábrica moderna já é um resultado desse movimento do capital de aumentar permanentemente a produtividade do trabalho, de buscar aumentar permanentemente a produtividade do trabalho. Então, são inventadas novas tecnologias e revolucionadas e aperfeiçoadas antigas. Por exemplo, o Marx, ele, de vez em quando, tem trechos em que ele se mostra muito admirado com o desenvolvimento do transporte ferroviário, com o desenvolvimento da fotografia, com o desenvolvimento da navegação a vapor. Ele fala com aqueles barcos que têm motores ciclópicos. Então, o transporte, que é parte da indústria, começa a ficar muito mais rápido. Uma coisa é você transportar mercadoria de carroça. Outra coisa é você transportar mercadoria de trem. Tudo isso leva a uma aceleração do processo de acumulação do capital. Uma coisa é você transportar mercadoria num barco à vela. Outra coisa é transportar mercadoria no barco a vapor. O tempo das viagens encurta. Então, há uma transformação tecnológica no interior dos processos produtivos, aquele que ocorre nas fábricas, mas também nas comunicações e nos transportes. Por exemplo, o Marx ele ainda está muito admirado com o telégrafo. Ele fala, você não precisa mandar uma pessoa a cavalo mandar uma mensagem. O telégrafo produz mensagens, transporta mensagens de uma forma extremamente rápida. Então, tudo aquilo devia estar gerando um impacto similar ao que hoje produz em nós a inteligência artificial, a computação quântica, essas frentes de inovação tecnológica particularmente revolucionárias. Então, a questão que ele apresenta é essa. Ele fala, olha, na medida em que você reduz o valor da mercadoria, pelo aumento da produtividade do trabalho, se aumenta o percentual da mais-valia presente nessa mercadoria. Porque a fração de força de trabalho, a fração do valor da força de trabalho presente nessa mercadoria diminui proporcionalmente a produtividade do trabalho que produz as mercadorias que os trabalhadores consomem. Direto ou indiretamente, né? Como eu disse, pode ser a redução do valor da máquina que produz a mercadoria que o trabalhador consome. Você vê, por exemplo, o alimento industrializado hoje é uma forma de reduzir o valor da força de trabalho, porque você reduz
o valor da alimentação do trabalhador. Você industrializa a alimentação. É muito mais caro você comprar verdura, comprar o queijo, comprar o alimento natural, do que comprar o enlatado, comprar o pronto para só pôr no micro-ondas. Com todos os desdobramentos de saúde que isso tem, né? Você vê os tecidos sintéticos. O nylon reduziu drasticamente o valor da força de trabalho. Eu estava vendo um documentário, eu acho que foi na Netflix, um longo documentário, mostrando que até o desenvolvimento do nylon, boa parte do tecido produzido nos Estados Unidos era produzida com fibra de maconha. Então, claro, a maconha é uma planta que tem uma fibra que durante séculos foi utilizada para a produção de tecido. As velas de navio eram feitas com a planta da maconha. Eu não estou lembrado agora o nome científico. Por exemplo, tem um livro do Fernando de Azevedo chamado Cultura Brasileira, um calhamação, um tijolão, em que ele, nos capítulos de educação colonial, ele fala que o padre José de Anchieta fazia suas batinas com restos de antigas velas de navio. E as velas de navio eram feitas de cânhamo. Agora eu lembrei, o cânhamo era maconha. Ou seja, daria para fumar a batina do padre José de Anchieta. Mas aí o desenvolvimento do nylon levou a um combate à produção do cânhamo, que era muito generalizada na agricultura americana, e a proibição do consumo de maconha, o combate policial ao plantio sob essa alegação. Claro, eu estou brincando, eu acho que o que se fuma não é a fibra, é a folha, né? Que seria engraçado. Seria, professor. Eu acho que o senhor respondeu a minha dúvida. Eu consegui entender agora melhor. Agora, esse é um processo que continua a ocorrer em nossos dias. Por exemplo, hoje o trabalhador, ele com um salário menor, ou seja, com um valor menor da sua força de trabalho, consegue ter uma quantidade maior de mercadorias à sua disposição. Então, por exemplo, a redução do salário não é automática. E os trabalhadores podem, inclusive, opor resistência à redução do salário, quando ocorre a redução do valor da força de trabalho. De tal forma que aparecem situações em que, mesmo com a alteração do valor da força de trabalho, em função das lutas sindicais, não se altera o preço da força de trabalho, ou seja, o salário. E aí o poder aquisitivo do trabalhador aumenta, acima do valor da sua força de trabalho. Aquele texto, Salário, Preço e Lucro, é um texto em que o Marx mostra como as lutas sindicais oscilam entre conquistar salários que se situam acima do valor da força de trabalho e resistir à queda dos salários abaixo do valor da força de trabalho, mas o valor é a âncora em torno do qual o salário
em torno da qual o salário gira. Ou seja, dada a jornada, o revolucionamento permanente dos meios de trabalho, da organização da produção, leva a uma redução do valor da força de trabalho. Portanto, um aumento simultâneo e proporcional da mais-valia. Daí a gente ter mercadoria mais barata, mas com uma fração de mais-valia maior. A mercadoria tem um valor menor, mas a parcela de mais-valia que compõe esse valor é maior. Vamos lembrar que o valor da mercadoria, na produção capitalista, ele é constituído pelo valor dos meios de produção utilizados na produção da mercadoria. Então, o valor do couro se incorpora ao valor do sapato, pelo valor da força de trabalho, que é produzida pelo trabalhador no ato da produção, e pela mais-valia, essa pizza de 3 fatias. Então, se você reduz o valor da força de trabalho, automaticamente se aumenta a mais-valia. É a mais-valia relativa. Você muda a proporção do valor da força de trabalho com a mais-valia. Você muda a relação do valor da força de trabalho com o valor da mais-valia. Daí o nome relativo. É uma mudança relacional. Vejam que a palavra inovação virou um mantra ideológico nos meios capitalistas, né? Inovar, inovar, inovar. A universidade repete isso como uma caixinha de música. Inovação, 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 inovação. O Marx está tentando dar uma resposta aí do porquê se inova. Não é a inovação pela inovação, é a inovação no contexto da concorrência capitalista. Agora, ele fala, essa concorrência se impõe ao capitalista como uma lei externa. Capitalista que não participa dela, que não busca meios de subsistir no seu contexto, só sobra, colapsa. É um ambiente darwiniano. É bem possível que a origem das espécies tenha exercido certa influência na concepção do Marx. Marx que admirava a obra do Darwin. Karina. Eu acho que a minha dúvida estava que eu estava confundindo o valor da força de trabalho com o salário, mas são coisas diferentes, né? Sim. O valor da força de trabalho tem a sua expressão monetária, o seu preço no salário. E pode haver uma dissociação entre o preço e o valor de toda a mercadoria. Isso inclui o salário. Por exemplo, mesmo que não se aumente a produtividade do trabalho de determinada mercadoria, portanto, mesmo que não se altere o seu valor, um aumento de demanda em relação à oferta pode levar a um aumento do preço. Ou um aumento de oferta em relação à demanda pode levar a uma queda do preço. E aí, Manuela? Então,
há um descolamento relativo entre valor e preço. Para o Marx, essa não coincidência de valor e preço se apresenta como coincidência no longo prazo. Essas oscilações, para mais ou para menos, são conjunturais, mas no longo prazo há coincidência. Tranquilo, Manuela. Manuela, eu acho que nós estamos já no final da discussão do capítulo, mas como você chegou agora, está aberto para você levantar questões, porque aí a gente reativa aspectos da discussão que a gente vem desenvolvendo até agora. Não, eu até tinha comentado com a Karina hoje de tarde, antes, quando a gente estava saindo da aula, que foi um capítulo que eu compreendi bem, foi um capítulo bom. Mas a única parte que eu fiquei confusa mesmo foi a parte inicial do capítulo, que ele traz aquele A, B, A, C. Mas aí, como eu comentei com a Karina também, depois ele acaba explicando, né? Então. Certo. Mas. Ele está apresentando ali a relação entre mais-valia e salário, né? Entre tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. Alguma dúvida, Paloma? Você já está no Rio Grande do Sul, Paloma? Ah, legal. Teve um debate nosso que tinha mais gente no estado de São Paulo do que no Rio Grande do Sul, né? Estava a Paloma, estava o Gabriel, e eu também passei uns dias lá. Fazia muito tempo que eu não ia. Eu acho que fazia quase uns 10 anos que eu não ia para o estado de São Paulo. É verdade, né? Mas, Paloma, o Rio Grande do Sul começou a ser povoado com gente que veio lá da capitania de São Vicente, né, para criar gado aqui. Não tem essa relação colonial? Segunda onda, é possível. Mas também teve, e acho que continua em certa medida, uma grande onda gaúcha de colonização do Centro-Oeste, Amazônia, parte do Nordeste, regiões agrícolas da Bahia, do Maranhão, do Piauí. Lá em Boa Vista tinha um CTG. A colônia gaúcha lá numerosa. Pois é. Aliás, sua cidade era entreposto, né? No período das Minas. Fala, Karina. Professor, hoje lembrei agora de comentar, vi um post aquela editora que editou o Capital em laranja, acho que é o Ubu, né? O Ubu, não sei. Não, é Ubu. Ela disponibilizou, porque hoje é dia do estudante, ela disponibilizou o e-book do livro 1
para quem entrasse, se cadastrasse, ela disponibilizou. Aí depois eu passo lá no grupo Ah, legal. o e-book Eu- autorizado, assim, pela Não, editora. então nós vamos ter essa edição em e-book aí pela rede logo, logo, hoje e amanhã. Sim, ou eles mandaram. Pena que é só o livro 1, né? Mas de repente eles façam outra assim, Ah, vamos fazer, claro, claro, leva até, mas bem claro. legal. Aham, Não, eu depois eu se eles já compartilho. publicar, porque eu acho, Karina, que eles não tinham publicado versão em e-book até agora. Eles tinham publicado só em papel. Eu acho que o e-book é. Eles já estão Eu não aproveitando. sei até Aliás, que diziam. parabéns, né? Hoje é dia do estudante. Ah, obrigada. A gente sofrendo um pouquinho, mas. Né, eu acho que na inscrição, assim que tu fazia a inscrição, dizia que somente dia 11/8 ia liberar o PDF com o e-book. E aí liberou, assim, bem tranquilo, só baixei Nossa, bem. mas se é PDF, é praticamente a reprodução do livro. Não, Legal. e tem o OCR e tudo, né? Não é um Xerox, que é, Certo. né, aquela cópia que a gente faz às vezes de, né? Claro, claro. Muito legal mesmo. Gostei da atitude deles. Não, eu vou até E, procurar. inclusive, eu estava vendo que se você entrar no grupo do Zap deles, tem um. Se você comprar os três, parece que você ganha R$ 100 de desconto, alguma coisa assim. De Nossa, 500 e pouco fica 400 e pouco. É um valor alto, mas R$ 100 não, não. ajuda, né? A última vez que eu vi no site da UBU, estava acho que 459, 460, os três volumes. É que eu vi esse livro lá na Livraria da Mente, é uma edição enorme. Eu acho que a gente tem que ler assim em cima da mesa. Parece aquelas Bíblias anglicanas do século. Estão parcelando 24 vezes. É, pois é, Manuela, é daí para mais, né? Você passa 2 anos pagando o capital. Agora, eu acho que eles vão ter que fazer 1.000 promoções mesmo, porque está proibitivo o preço, né? É claro, o custo deve ser elevado, a edição parece ser muito bem cuidada. Eu quero ter a versão em papel, mas primeiro eu quero ver se eles corrigiram determinados erros que não estão tão visíveis. Por exemplo, no livro 2 tem uns erros em que você só constata que é um erro comparando com a edição alemã. Então, a frase está construída de forma gramaticalmente correta, não tem nenhum erro ortográfico, mas a frase inverte o sentido daquilo que o Marx diz. Eu quero ver se eles conseguiram revisar nesse nível. Aí vale a pena comprar. Se não, erro por erro, fica com a velha mesmo. Mas esse erro tá em todas as edições. Não, na edição, está na edição da Abril, que é a tradução que a UBU corrigiu para publicar. Eu acho que a edição da Abril é a melhor no conjunto, do ponto de vista da tradução. Mas, do ponto de vista da edição, é muito ruim. Tem trechos que eu acho até que pode ter havido sabotagem na edição. De, por exemplo, a construção errada de uma fórmula, como tem lá no livro 3.
A gente vê, por exemplo, que houve um descuido enorme na quantidade enorme de palavras impressas erradamente. Você vê que não é um erro do tradutor, é um erro de montagem tipográfica do texto. Toda edição tem erros. Só que antigamente as editoras publicavam uma errata com a lista dos erros de impressão. Eu acho que a errata acabou tendo um efeito ruim na comercialização do livro. Então, eles deixam o erro sem apontar que tem o erro. Você vê aqueles livros do século XIX, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, todos têm errata. A lista de erros que só foram constatados depois da impressão. Aí eles fazem uma revisão, veem um monte de erros e põem lá a relação de erros. Mas hoje, por exemplo, a edição da Boitempo tem erros que eles não puseram em errata. Eu vi que em novas versões, em novas edições, eles corrigiram alguma coisa que estava errada na primeira, mas eles não disseram que estava errado. Então, Karina, isso significa que o capital da UBU vai ser público aí rapidamente. Eu suspeito que, dado o cuidado da edição, o preço da edição e tudo mais, essa edição do Capital pode ser um fracasso de vendas. Porque a edição da Boitempo capturou o prestígio da tradução do Capital para o português. A edição da Civilização e a edição da Abril passaram para o segundo plano com o bate-bombo propagandístico da Boitempo. É quase item de colecionador, viu, Manuela? Vamos ver. É claro que uma edição como essa é para... quem imprime sabe que não vai ser best-seller. É pouca gente que vai comprar, são nichos especializados. Você vê, o nosso grupo é relativamente pequeno. A gente vê que tem um interesse maior pelo capital quando a gente vê lá as nossas postagens no YouTube. Aí tem vários encontros lá com mais de 200 e tantos acessos. Eu não sei se a pessoa assistiu, né? Acessou. Mas pelo menos alguns comentários são de que a pessoa, pelo menos uma parte significativa do vídeo, acompanhou. Tem até hater, né? A Manu esses dias me mandou um print de um hater. Eu falei, gente, até hater tem já. Olha aí. Mas eu vou ver esse e-book aí da UBU. Eu, na verdade, estou com vontade de comprar só por... Como é que a gente fala de quando a pessoa tem um desejo de comprar e... Quer ser consumista, professor. É mais por Desejo de ter o tédio de possuir. Mas tem um outro nome. Eu, assim, às vezes eu via um livro, eu queria comprar o livro pela beleza do livro. Aí eu ia ler anos depois. Acabava lendo, mas ia ler anos depois, né?
Prof, até estava pensando aqui, tipo, se seria possível, por a gente ser um grupo de capital, a gente ter, sei lá, algum tipo de desconto Tem que nesse. entrar em contato com eles lá. A gente faz um abaixo-assinado aí, interessado, falou, ó, vende pela metade do preço que a gente compra 30 exemplares, não, 30 conjuntos dos 3 livros, né? E olha que não Não, seria uma má ideia, né? Pois ele tá é. fazendo propaganda, né, pros caras. Agora, as edições que nós temos aí, elas suprem perfeitamente. Eu acho que há um problema sério na edição do livro 2 da Boitempo, porque o tradutor, ele tomou uma decisão questionável de tradução. Não é uma decisão errada, mas ele traduziu em determinados capítulos circulação por curso. Aí fica extremamente complicado você ler. Eu estou discutindo o livro 2 lá com a Eduarda e com o Davi, e eu falei, olha, onde tiver curso, risca e põe circulação, aí você vai entender. Mas fora isso, a edição da Boitempo é uma boa edição. Eu sei que eles eliminaram uma série de erros iniciais e tal, né? Às vezes eu comparo trechos. No conjunto, eu acho a tradução da Abreu melhor, mas às vezes tem um trecho em que a tradução da Boitempo está claramente melhor do que a tradução da Abreu, né? Bom, pessoal, na próxima segunda, nós vamos discutir o capítulo da cooperação. Aí a gente vai discutir um conjunto de capítulos em que o Marx descreve a transformação que o capital impôs ao modo de produção artesanal medieval. Primeiro instituindo o que ele chama de cooperação, que ele acha que é a forma específica do modo de produção capitalista. É um trabalho coletivo, né? Um trabalho sob cooperação, muita gente participando do processo produtivo. Da cooperação sem alteração no modo de produção, nós temos o desenvolvimento da manufatura, em que há uma grande especialização com divisão do trabalho, tanto dos trabalhadores quanto das ferramentas. O trabalhador se torna um trabalhador especializado, passa a realizar uma função muito específica com uma ferramenta muito especializada. Então, Marx falou, enquanto o artesão medieval usava um só martelo para várias operações, na manufatura se desenvolvem não sei quantos martelos diferentes para N operações diferentes. E a manufatura cria as condições para o desenvolvimento da máquina, portanto, da maquinofatura, que o Marx vai descrever monograficamente. É praticamente um livro dentro do Capital, que é muito longo, naquele capítulo sobre a grande indústria. Aí, depois da gente ler esse bloco, nós já vamos estar no gatilho para terminar a leitura do livro. Então, agora a gente já está atravessando a metade do livro e indo para a segunda metade. Você vê, a Abril, ela publicou o livro 1 em 2 volumes. Hoje, nós acabamos de discutir o primeiro volume. Falta um.
Você vê que, lendo por partes, a gente consegue avançar. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina. Às vezes dá vontade de parar. É como corrida de fundo, né? Quando você vai correr assim uma longa distância, tem hora que você tem uma vontade enorme de parar. Mas você não pode parar. É naquela hora que você tem que continuar. Porque depois você retoma o ânimo. Aí termina. Agora, eu vi que houve uma nova edição da tradução do Reginaldo Santana, né? Da Civilização. Inclusive com capa vermelha também, o mesmo layout. Esse eu tenho em formato digital. Houve uma atualização ortográfica, né? Ele foi impresso já com as novas regras ortográficas, devem ter feito uma correção ou outra. Eu estou achando importante isso, porque a Boitempo continua editando. A edição da Civilização Brasileira continua sendo desenvolvida. E agora a UBU pegou a edição da Abril, que estava meio posta de escanteio, que a Abril faliu e tal, né? E fechou, né? Fechou a Abril. Acho que fechou. Era uma editora enorme. Eu me lembro que eu fiz uma visita à editora da Abril, eu acho que foi em 73. E na linha de produção era uma fábrica, uma grande fábrica. Eles estavam imprimindo o primeiro livro da coleção Os Pensadores, o primeiro livro da primeira edição da coleção Os Pensadores, que era o volume do Platão. Eu não me lembro por que eu fui visitar, eu fui com um grupo, não sei, talvez tenham feito convite lá na minha faculdade, eu não me lembro, mas eu fui lá visitar. Ficava ali na Avenida Marginal, em São Paulo, do Tietê. Bom, pessoal, então tá. Acho que podemos passar para a próxima segunda, capítulo sobre a cooperação. Agora, por exemplo, a Paloma não participou de um outro debate, acho que um ou dois, a Manuela também. Então, se vocês sentirem necessidade da gente voltar em capítulos anteriores, é só trazer para o debate que, simultaneamente com o que a gente estiver discutindo na hora, a gente retroage e volta. Como nós fizemos, o Gabriel fez uma... Gabriel e o João Vitor, né? Fizeram questões relacionadas com capítulos anteriores, e foi até bom no debate da semana passada, né? Vamos ficar à vontade, tanto para a gente modelar dessa forma o calendário, quanto para a gente, eventualmente, pular determinado encontro. Olha, tem prova, tem um período aí que não dá para... A gente vai flexibilizando assim. Então tá, pessoal. Boa semana a todos. A todas. Obrigada, Tchau, professor. prof. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bom Boa descanso. noite. Boa noite, Manu.